Sexto ano. Essa semana, vocês estarão realizando a nossa revisão relacionada aos conteúdos do terceiro bimestre. Nós trabalhamos nesse terceiro bimestre as operações relacionadas com frações, trabalhamos os números decimais e trabalhamos porcentagem. Então, vocês estarão realizando essas revisões. A revisão de matemática não precisa ser copiada as perguntas. Você pode recortar as perguntas e colar no caderno, se você pegou ela impressa, ou simplesmente fazer a enumeração das questões e responder. Mas é bastante importante que vocês façam o cabeçalho. Escrevam a data, o nome certinho, para quando vocês enviarem as fotos, nós podemos identificar facilmente as atividades. Escreve revisão e façam a revisão no caderno. Bom, vamos começar então uma revisão geral aqui. Vamos fazer uma revisão geral de todo o conteúdo. Vocês têm todas as aulas passo a passo no nosso canal no YouTube. Aqui nós vamos fazer apenas uma revisão geral dos pontos mais importantes que foram trabalhados no terceiro bimestre. Nós já trabalhamos o conceito geral sobre fração. Nós sabemos que fração é uma forma de se escrever um número. Na fração, nós temos um valor e esse valor, ele é uma parte de um todo. Então, a fração, ela tem um todo que você divide, você fraciona em pedaços. Em uma fração, nós temos o numerador e o denominador. O traço está separando. O numerador é o número que aparece em cima, o denominador é o número que aparece embaixo dessa fração. Bom, nós estudamos também os tipos de frações. Nós temos as frações próprias, impróprias e frações aparentes. Agora, nós vamos falar especificamente sobre as operações com frações. Nós estudamos 6 operações diferentes: adição, subtração, multiplicação, potenciação e radiciação. Nós sabemos que, da mesma forma que nós fazemos a soma dos números naturais, nós podemos relacionar com as operações relacionadas com fração. Nós temos 2 regras diferentes quando se trata de adição e subtração de fração. Nós temos que entender essas 2 regras. Nós temos uma regra para quando os denominadores são iguais e nós temos uma outra regra para quando os denominadores são diferentes. Então, nós temos que observar isso quando nós estamos somando ou subtraindo 2 frações. O primeiro passo é olhar os denominadores. Lembre-se que os denominadores são os números que aparecem embaixo. Bom, suponha que você está somando ou subtraindo e ao observar essas frações, você vai identificar os denominadores e eles são valores iguais. Então, o que eu faço quando os denominadores são iguais? Você conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Ou seja, quando você tem os números que estão embaixo, que eles são iguais, você vai repetir ele. Exemplo, 1 sobre 5 mais 3 sobre 5. Eu estou somando essas 2 frações. O denominador é 5. Os 2. Então, eu vou repetir o 5. O que eu faço no numerador? Ou eu somo ou eu subtraio, de acordo com a operação que está aparecendo. Então, 1 mais 3, 4. Ficamos com a fração 4/5. Então, numeradores, eu vou somar ou vou subtrair. Denominadores iguais, eu vou repetir. Agora, o que acontece quando esses denominadores eles são diferentes? Eles não são números iguais. Nós vamos fazer com que esses denominadores que são diferentes, eles fiquem iguais. E assim nós vamos aplicar a primeira regra que nós entendemos agora. Então, primeira coisa que eu vou observar é os denominadores. Exemplo, 2 sobre 3 mais 1 sobre 5. Os denominadores são 3 e 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o mínimo múltiplo comum. Nós já estudamos no segundo bimestre mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é uma forma de encontrar um número que é múltiplo ao mesmo tempo do 3 e do 5.
Então, nós vamos criar frações equivalentes àquela que nós temos originalmente. Mas essa fração agora, ela possuirá o mesmo denominador. Calcular o mínimo múltiplo comum de 5 e de 3, no nosso exemplo, nós vamos encontrar 15. Então, 15 passa a ser o denominador da nossa fração. Ao invés de nós termos agora 3 e 5, nós temos 15. Porém, quando você faz essa mudança do denominador, você também vai fazer mudança no numerador. Você vai criar uma fração equivalente à fração original. Lembra que fração equivalente são frações que eu posso obter multiplicando ou obter dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Bom, nós temos a primeira fração, 2 sobre 3. O denominador é 3, o numerador é 2. Nós calculamos o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Encontramos que é 15. Agora, nós vamos preencher o numerador. Então, nós vamos dividir esse mínimo múltiplo comum que nós encontramos, o 15, pelo denominador da primeira fração e a resposta multiplicar pelo numerador. Então, fica 15 dividido por 3 é 5. E 5 vezes 2, 10. Fazemos o mesmo processo com a segunda. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1, 3. Observe que o sinal entre as duas frações é positivo. Eu repeti o sinal positivo. Agora, nós somamos 10 mais 3, 13. E repete o 15. Logo, 2 sobre 3 mais 1 sobre 5 é igual a 13 sobre 15. Então, nós temos duas regras aqui. Denominadores iguais. Você soma ou subtrai os números que aparecem em cima, que nós chamamos de numerador, e repete o denominador. Números que têm adições e subtrações de fração com denominadores diferentes. Você vai calcular o mínimo múltiplo comum primeiro dos denominadores. Esse número será o novo denominador da sua fração. E para preencher o numerador, você vai dividir esse mínimo múltiplo comum pelos denominadores da fração que você está trabalhando e vai multiplicar o resultado pelo numerador. Bom, multiplicação de frações. Você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. A multiplicação é extremamente simples. Você multiplica, então, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 7, 21. Logo, a fração 2 sobre 3 vezes 1 sobre 7 é igual a 2 sobre 21. Basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Divisão de frações. Você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Quando você tem uma divisão entre fração, você vai converter essa divisão em uma multiplicação e vai aplicar a regra da multiplicação. Então, você vai transformar essa divisão primeiro em uma multiplicação. O processo é extremamente simples. Você vai ter duas frações. 1 sobre 2 dividido por 5 sobre 3. Repete a primeira fração, 1 sobre 2. Vou escrever novamente. Troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverte a segunda. Lembra? Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. Então, 5 é o numerador, 3 é o denominador. Se eu vou inverter, se eu vou escrever o inverso dessa fração, eu vou trocar. O 3 passa a ser numerador e 5 passa a ser denominador. Logo, nós vamos ficar com a fração 1 sobre 2 vezes 3 sobre 5. Nós não estamos multiplicando essas frações? Multiplicação não é multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador? Então, faremos esse processo. Multiplicamos 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Logo, a divisão da fração 1 sobre 2 por 5 sobre 3 é igual a 3 sobre 10. Nós também temos as operações de potenciação e radiciação.
que é uma potência? Uma potência é quando eu tenho um número, que nós chamamos de base, e ele tem um expoente. Esse número, ele será multiplicado, ele será os fatores de multiplicação. Quantas vezes o expoente disser? Então, 5 elevado a 10 é o 5 sendo multiplicado 10 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes. O mesmo processo nós utilizamos quando estamos trabalhando com frações. A potenciação, você eleva tanto o numerador quanto o denominador da fração ao expoente. Nós temos, então, no nosso exemplo, 3 sobre 5. O numerador é 3, o denominador é 5. E ele tem como expoente 2. 3 sobre 5 é o que nós chamamos de base da potência. 2 é o que nós chamamos de expoente. A base ela vai ser repetida, vai ser multiplicada. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente falou? 2 vezes. Então, nós temos que 3 sobre 5 elevado a 2 é o mesmo que 3 elevado a 2 e o mesmo que 5 elevado a 2. Quanto é 3 elevado a 2? É 3 vezes 3, 9. Quanto é 5 elevado a 2? 5 vezes 5, 25. Radiciação. A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Assim como a subtração é a operação inversa da adição, a divisão é a operação inversa da multiplicação, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, nós vamos observar isso ao contrário. Na radiciação, você extrai a raiz do numerador e do denominador. Quando estudamos raiz, nós estudamos que nós temos o símbolo de radiciação, que nós chamamos de radical. Nós temos o índice, que é o número que aparece junto dessa raiz, desse radical. A raiz, ela pode ter índice 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Todos os outros índices, eles irão aparecer. 3, 4, 5 e assim por diante. Já o índice 2, ele não é obrigatório aparecer. Então, você vai perceber que o índice 2, ele geralmente não aparece. Raramente você vai ver esse índice 2. Os outros índices, sim, eles obrigatoriamente deverão aparecer. Então, a ausência de índice indica que ele é índice 2. Nós chamamos isso de raiz quadrada. Então, como eu faço para extrair uma raiz quadrada? Eu vou observar o número que está dentro do radical, que nós chamamos de radicando. Nós temos, então, 25 sobre 36. Nós temos uma raiz aqui. Ou seja, nós temos a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. Bom, o que é uma raiz quadrada? É um número que, multiplicado por ele mesmo, você tem dentro do radical. Ou seja, que número que eu multiplico por ele mesmo, que é 25? É o número 5, porque 5 vezes 5 é 25. Que número que multiplicado por ele mesmo é 36? É o número 6. 6 vezes 6, 36. Isso quer dizer que a raiz quadrada do número fracionário 25 sobre 36 é igual a 5 sobre 6. Bom, nós vimos aqui então que nós temos 6 operações matemáticas. Vamos ver mais alguns exemplos relacionados às 4 primeiras operações, que são as mais utilizadas, principalmente na resolução de problemas relacionados à fração. Nós já estudamos que adição e subtração com denominadores iguais, a regra é: você vai somar ou subtrair os denominadores e você vai repetir o denominador. Então, quando eu tenho 2 sobre 4 mais 1 sobre 4, eu vou olhar os denominadores. É 4. Então, vou repetir ele, 4 na resposta. Agora, nós fazemos a soma no numerador. 2 mais 1, 3. Isso quer dizer que a fração 2 sobre 4 mais 1 sobre 4 é igual a 3 sobre 4. O mesmo processo acontece quando você está subtraindo. 3 sobre 5 menos 2 sobre 5. Os denominadores são 5, é o mesmo valor, você vai repetir ele, 5.
e vai fazer a subtração no numerador. 3 menos 2, 1. Logo, a fração 3 sobre 5 menos 2 sobre 5 é igual a 1 sobre 5. Então, denominadores iguais, repete o denominador, soma ou subtrai o numerador. E quando eu tenho denominadores diferentes? O primeiro passo é calcular o mínimo múltiplo comum. Exemplo, nós temos a fração 3 sobre 2, 3 sobre 4, aliás, mais 2 sobre 3. Os denominadores é 4 e 3. Então, o primeiro processo que você vai fazer é pegar esses dois números, 4 e 3, escrever eles em uma parte, 4,3, fazer um risco e calcular o mínimo múltiplo comum. Para calcular o mínimo múltiplo comum, como eu devo fazer? Eu devo lembrar primeiro dos números primos. Números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por ele mesmo ou por 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 e assim por diante. Bom, quando você está calculando o mínimo múltiplo comum, a primeira coisa que você vai observar é se um dos números é par. Lembra, números ímpares são aqueles números que são 1, 3, 5, 7, 9 ou terminado com esses números. Números pares, 0, 2, 4, 6 e 8, ou terminado com eles. Se um deles for impar, se pelo menos um dos números for par, você sempre vai começar pelo primeiro número primo, que é o número 2, porque ele é o único número primo par. Então, você é obrigatório a começar por ele. Observe que nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 3. 4 é um número par. Então, obrigatoriamente, nós vamos começar do 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, você vai escrever a resposta da divisão abaixo do 4. 3 não divide por 2 é exato. Então, se ele não divide, você repete. 2 dividido por 2 é 1. 3, nós já sabemos que não divide por 2, repete. Bom, observe que o 4 ele já está concluído. Quando ele chega no 1, acabou. Eu tenho que dividir então quem? O 3. Eu já sei que o 3 não divide por 2, porque ele não é número par, ele é um número ímpar. Então, eu vou passar para o próximo número primo. Quem é o número primo após o 2? É o próprio 3. E eu sei que ele vai dividir por 3, porque 3 dividido por 3 é 1. Terminei, assim, a divisão do mínimo múltiplo comum. Tanto o 4 chegou no número 1, como o 3 chegou no número 1. Então, realmente, eu acabei o cálculo do mínimo múltiplo comum. Como eu vou saber quem é o múltiplo, o mínimo múltiplo comum de 4 e 3? Nós vamos multiplicar os números primos que nós utilizamos para fazer o cálculo. O 2, 2 e 3. Então, nós temos que multiplicar. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. O que isso quer dizer? Que agora, ao invés de você ter o denominador 4 e 3, você vai ter o denominador 12. Então, no lugar do 4, eu vou escrever 12. No lugar do 3, eu vou escrever 12. Tem um sinal de positivo, um sinal mais, vou repetir o sinal mais. Agora, nós vamos refazer o numerador. Você não pode copiar o numerador do jeito que está lá. Você está fazendo frações equivalentes. Como eu faço para preencher o numerador? Esse 12, que é o mínimo múltiplo comum, você vai dividir pelos denominadores, 4 e 3. E a resposta você vai multiplicar pelo numerador, 3 e 2, da seguinte forma. 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 3? 9. Então, o numerador é 9. 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 2? 8. O numerador é 8. Logo, a fração 3 sobre 4 tem como equivalente 9 sobre 12. E a fração 2 sobre 3 tem como equivalente 8 sobre 12.
São frações equivalentes, mas agora elas são equivalentes com o mesmo denominador. Então, eu posso utilizar a primeira regra que nós aprendemos. Quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma o numerador. Vamos, então, repetir o 12. O 12 vai manter. E vamos somar. 9 mais 8, 17. Então, quer dizer que a soma da fração 3 sobre 4 mais 2 sobre 3 é igual a 17 sobre 12. Multiplicação. É bem simples. Multiplicamos os numeradores, multiplicamos os denominadores. Quem é o numerador nas nossas frações e quem é o denominador? Nós temos 3 sobre 4 vezes 1 sobre 2. Numerador 3 e 1, denominador 4 e 2. Então, multiplicamos. 3 vezes 1 é 3 e 4 vezes 2, 8. Logo, a multiplicação é 3 sobre 8. Bom, em alguns casos, nós temos frações sendo multiplicado por números. E esses números, eles não têm denominador, são números naturais. Então, você multiplica da mesma forma, numerador com numerador, já que não tem denominador, então não precisa fazer a multiplicação. Então, 5 vezes 2 sobre 15, eu vou multiplicar 5 vezes 2, que é 10, e o 15 não tem outro valor para multiplicar, então basta repetir. Ficamos com 10 sobre 15. Observe que, quando você tem frações e você pode simplificá-las, é sempre bom simplificar. O que é simplificar a fração? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nos nossos outros exemplos, não tinha um número que pudesse dividir o 3 e o 4, o 17 e o 12, o 1 e o 5, o 3 e o 8. Já o 10 e o 15 tem um número que divide os dois. Esse número é o número 5. 10 dividido por 5 é 2 e 15 dividido por 5 é 3. Então, nossa resposta, 2 sobre 3. Se puder simplificar, é necessário simplificar. Divisão. Nós vamos fazer com que a divisão se torne uma multiplicação. Então, nós temos 2 sobre 8 dividido por 2 sobre 6. Eu vou repetir a primeira, 2 sobre 8. Eu vou trocar o sinal de multiplicação, de divisão, aliás, pelo sinal de multiplicação. E nós vamos inverter a segunda. 2 sobre 6 passará a ser 6 sobre 2. Agora, realizamos a multiplicação da forma que nós já aprendemos. 2 vezes 6, 12. 8 vezes 2, 16. Ficamos com 12 sobre 16. Podemos simplificar essa fração? Podemos. Podemos simplificar 2 vezes pelo número 2 ou uma vez pelo número 4. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Então, ficamos com 3 sobre 4. Na letra B, nós temos o 7 sobre 3 dividido por 4 sobre 5. Repete a primeira, 7 sobre 3, troca o sinal de divisão pelo de multiplicação, inverte a segunda. 5 sobre 2 passa a ser 2 sobre 5. E agora realizamos a multiplicação. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 5, 15. Ficamos com 15 sobre 14 sobre 15, aliás. Por que eu não vou simplificar? Porque não tem um número que divide tanto 15 como 14 ao mesmo tempo. Então, não precisa fazer a simplificação. No nosso próximo vídeo, nós estaremos explicando sobre números decimais.